Os Apócrifos. Série As Boas Novas. Proto-Boa Nova de Tiago. A Natividade de Miriam. Este livro, apesar de conhecido como a Boa Nova de Tiago, ou Proto-Boa Nova de Tiago, tem sua autoria desconhecida. Publicado em fins do século XVI, não se sabe exatamente ainda qual a época em que foi escrito. Mas os maiores estudiosos dos livros apócrifos afirmam que é anterior às 4 Boas Novas canônicas, servindo em muitos aspectos até como base para estes. A Proto-Boa Nova de Tiago conta a vida de Miriam, seu nascimento, de Haná e Joaquim, considerados estéreis, de como foi a sua educação no templo e até a sua puberdade, e como se deu a escolha de seu futuro esposo, Yosef, velho, viúvo e pai de 6 filhos: Judas, Josetos, Tiago, Simeão, Lígia e Lídia. Continua narrando a concepção e a virgindade que se manteve após dar à luz ao Salvador numa caverna. Fala da estrela misteriosa e radiante que guiou os magos até a caverna e da nuvem de luz que pairou sobre o local na hora em que Adonai Yeshua nascia. Narra também a participação da parteira que testemunhou a virgindade de Miriam após o nascimento de Adonai. E cita o testemunho de uma parteira que constatou a virgindade de Miriam após dar à luz. Capítulo 1. Segundo narram as memórias das 12 tribos de Israel, havia um homem muito rico, de nome Joaquim, que fazia suas oferendas em uma quantidade dobrada, dizendo: o que sobra ofereço para todo o povoado, e o devido na expiação dos meus pecados será para Adonai, a fim de ganhar-lhes boas misericórdias. Chegou a grande festa de Adonai, na qual os filhos de Israel devem oferecer seus donativos, e Rubem se pôs à frente de Joaquim, dizendo-lhe: não te é lícito oferecer tuas dádivas, enquanto não tiveres gerado um rebento em Israel. Joaquim mortificou-se tanto que se dirigiu aos arquivos de Israel com a intenção de consultar o censo genealógico e verificar se, porventura, teria sido ele o único que não havia tido posteridade em seu povoado. E, examinando os pergaminhos, constatou que todos os justos haviam gerado descendentes. Lembrou-se, por exemplo, de como ao patriarca Abraão lhe deu Adonai em seus derradeiros anos de vida, Isaac, por exemplo. Joaquim ficou muito atormentado e não procurou a sua mulher e se retirou para o deserto. Ali armou sua tenda e jejuou por 40 dias e 40 noites, dizendo a si mesmo: não sairei daqui, nem sequer para comer ou beber, até que não me visite Adonai, meu Elohim, e que as minhas preces me sirvam de comida e de bebida. Capítulo 2. E Ana, sua mulher, se lamentava e gemia dolorosamente, dizendo: chorarei minha viuvez e minha esterilidade. Mas chegou a grande festa de Adonai, e lhe disse Judite, sua criada: até quando vais humilhar a tua alma? Já é chegada a festa maior e não te é lícito entristecer-te. Toma esse lenço de cabeça que me foi dado pela dona da tecelagem, já que não posso cingir-me com ele por ser eu de condição servil e levar ele ao selo real. E disse Ana: afasta-te de mim, pois que não fiz tal coisa, e além do mais, Adonai já me humilhou em demasia para que eu o use, a não ser que algum malfeitor tu haja dado, e tenhas vindo fazer-me a mim também cúmplice do pecado. Replicou Judite: que motivo tenho eu para maldizer-te, se o Adonai já te amaldiçoou, não te dando o fruto de Israel? E Ana, ainda que profundamente triste, despiu-se de suas vestes de luto, cingiu-se com o toucado,
vestiu suas roupas de bodas e desceu na hora 9 ao jardim para passear. Ali ela viu um loureiro. Assentou-se à sua sombra e orou a Adonai, dizendo: Elohim de nossos pais, ouve-me e bendize-me, da maneira como bendisseste o ventre de Sara, dando-lhe como filho Isaac. Capítulo 3. E tendo levado os olhos aos céus, viu um ninho de passarinhos no loureiro, e novamente lamentou-se, dizendo: Ai de mim, porque nasci, e em que hora fui concebida? Vim ao mundo para ser como terra maldita entre os filhos de Israel. Estes me cumularam de injúrias e me escorraçaram do templo de Hashem. Ai de mim, a quem me assemelho eu? Não as aves do céu, pois que elas são fecundas em sua presença, Adonai. Ai de mim, a quem me pareço eu? Não as bestas da terra, pois até esses animais irracionais são prolíficos ante os seus olhos, Adonai. Ai de mim, a quem me posso comparar? Nem sequer a estas águas, até elas são férteis diante de ti, Adonai. Ai de mim, a quem me igualo eu? Nem sequer a esta terra, porque ela também é fecunda, dando os seus frutos na ocasião própria, e te bendiz a ti, Adonai. Capítulo 4. E eis que se lhe apresentou um Melahim de Hashem, dizendo: Ana, conceberás e darás à luz, e de tua prole se falará em todo o mundo. Ana respondeu: Viva o meu Adonai, meu Elohim, que se chegar a ter algum fruto de bênção, seja menino ou menina, levá-lo-ei como oferenda a Adonai, e estará a seu serviço todos os dias de sua vida. E então vieram 2 mensageiros com este recado para ela: Joaquim, teu marido, está de volta com os teus rebanhos, pois que um Melahim de Adonai desceu até ele e lhe disse: Joaquim, Joaquim, Adonai escutou os seus rogos. Volta, pois, que Ana, tua mulher, vai conceber em seu ventre. E tendo saído Joaquim, mandou que seus pastores lhe trouxessem 10 ovelhas sem manchas, e estas, disse, são para o Senhor. E 12 novilhas de leite, e estas, disse, estas são para os sacerdotes e para o sinédrio, e finalmente 100 cabritos para todo o povoado. E ao chegar Joaquim com seus rebanhos, estava Ana à porta, e ao vê-lo chegar, pôs-se a correr e atirou-se no pescoço de seu marido, dizendo: Agora vejo que Hashem me bendisse copiosamente, pois sendo viúva, deixo de sê-lo, e sendo estéril, vou conceber em meu ventre. E Joaquim repousou naquele primeiro dia em sua casa. Capítulo 5. No dia seguinte, ao ir oferecer as suas dádivas a Adonai, dizia consigo mesmo: Saberei se Hashem me vai ser favorável se eu chegar a ver o éfode do sacerdote. E ao oferecer o sacrifício, observou o éfode do sacerdote, quando este se acercava do altar de Hashem, e não encontrando pecado algum em sua consciência, disse: Agora vejo que Adonai ouve por bem perdoar todos os meus pecados. E desceu Joaquim, justificado do templo, e foi para sua casa. E o tempo de Ana cumpriu-se, e no 9º mês deu à luz. E perguntou à parteira: A quem dei a luz? E a parteira respondeu: A uma menina. Então Ana exclamou: A minha alma foi enaltecida, e reclinou a menina no berço. Ao fim do tempo marcado pela lei, Ana purificou-se, deu o peito à menina e lhe pôs o nome de Maria. Capítulo 6. Dia a dia, a menina ia se robustecendo. Ao chegar aos 6 meses, a sua mãe deixou-a só no chão para ver se sustentava de pé, e ela, depois de andar 7 passos, voltou ao regaço de sua mãe. Esta levantou-a, dizendo: Salve, Adonai! Não andarás mais por este solo até que te leve ao templo de Adonai. Ele fez um oratório em sua casa e não consentiu que nenhuma coisa vulgar ou impura passasse por suas mãos. Chamou, além disso, umas donzelas hebreias, todas virgens, para que a entretivessem. Quando a menina completou 1 ano,
Joaquim deu um grande banquete, para o qual convidou os sacerdotes, os escribas, o sinédrio e todo o povo de Israel, e apresentou a menina aos sacerdotes, que a abençoaram com estas palavras: Ó Elohim de nossos pais, bendiz essa menina e dá-lhe o nome majestoso, o Eterno por todas as gerações. Ao que todo o povo respondeu: assim seja, assim seja, assim seja, Elohim é fiel. Apresentou-se também Joaquim aos príncipes e aos sacerdotes, e a estes abençoaram assim: Ó Hashem Altíssimo, põe os teus olhos sobre essa menina e outorga-lhe uma bênção perfeita, dessas que excluem as ulteriores. Sua mãe levou-a ao oratório de sua casa e deu-lhe o peito. Compôs então um hino a Adonai Elohim, dizendo: entoarei um cântico a Adonai, meu Hashem, meu Elohim, porque me visitaste, afastaste de mim o opróbrio de meus inimigos, e me deste um fruto santo, que é único e múltiplo a seus olhos. Quem dará aos filhos de Rubem a notícia de que Ana está amamentando? Ouvi, ó 12 tribos de Israel. Ana está amamentando. E tendo deixado a menina para que repousasse na câmara onde havia o oratório, saiu e pôs-se a servir os comensais. Estes, uma vez terminada a ceia, saíram e regozijando-se e louvando a Hashem de Israel. Capítulo 7. Entretanto, os meses iam se passando para a menina, e ao fazer ela 2 anos, disse Joaquim a Ana: levemo-la ao templo de Adonai para cumprir a promessa que fizemos, para que Adonai não a reclame, e nossa oferenda se torne aceitável aos seus olhos. Ana respondeu: esperemos todavia até que se complete 3 anos, para que a menina não tenha saudades de nós. E Joaquim respondeu: esperaremos. Ao chegar aos 3 anos, disse Joaquim: chama as donzelas hebreias, que não têm mancha, e que tomem 2 a 2 uma candeia acesa, para que a menina não olhe para trás e seu coração seja cativado por alguma coisa fora do templo de Hashem. E assim fizeram, enquanto iam subindo ao templo de Adonai, e lá recebeu ao sacerdote, o qual, depois de tê-la beijado, abençoou-a, exclamando: Adonai engrandeceu o teu nome diante de todas as gerações, pois que no final dos tempos manifestará em ti a sua redenção aos filhos de Israel. Então fê-la sentar no 3º degrau do altar. Adonai derramou misericórdias e bondades sobre a menina, que dançou, cativando toda a casa de Israel. Capítulo 8. Saíram então seus pais cheios de admiração, louvando Adonai, porque a menina não havia olhado para trás. E Maria permaneceu no templo como uma pombinha recebendo alimento pelas mãos de um melahim de Adonai. Mas ao completar os 12 anos, os sacerdotes reuniram-se para deliberar, dizendo: eis que Miriam cumpriu 12 anos no templo de Adonai. Que faremos para que ela não chegue a manchar o santuário? E disseram ao sumo sacerdote: tu que tens o altar a teu cargo, entra e ora por ela, e que Adonai, o que ele te disser, isso será o que haveremos de fazer. Então o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, cingiu-se com o manto das 12 sinetas, entrou no Santo dos Santos e orou por ela. Mas eis que o melahim de Adonai apareceu, dizendo-lhe: Zacarias, Zacarias, sai e reúne a todos os viúvos do povoado, que cada um venha com um bastão, e aquele em quem Adonai fizer um sinal singular, este será dela esposa. Saíram os arautos por toda a região da Judeia, e ao soar a chofar de Adonai, todos acudiram. Capítulo 9. José, deixando de lado a sua ancha, saiu-se e uniu-se a eles. Uma vez que se juntaram todos, tomaram cada qual o seu bastão e puseram-se a caminho à procura do sumo sacerdote. Então tomou todos os bastões, entrou no templo e pôs-se a orar. Terminadas as suas preces, tomou de novo os bastões e os entregou. Mas em nenhum deles apareceu sinal algum. Porém, ao pegar José
o último, eis que uma pomba saiu dele e se pôs a voar sobre sua cabeça. E então o sacerdote disse: a ti coube a sorte de receber sob a tua custódia a Virgem de Adonai. José replicou: eu tenho filhos e sou velho, enquanto que ela é uma menina. Eu não gostaria de ser objeto de zombarias por parte dos filhos de Israel. Então tornou o sacerdote: teme Adonai Elohim e tem presente o que fez ele com Datã, Abirom e Coré, de como abriu-se a terra e foram sepultados por sua rebelião. E teme agora tu também, José, para que não te aconteça o mesmo com a tua casa. E ele, cheio de temor, recebeu-a sob sua proteção. Depois disse-lhe: tomei-te do templo, deixo-te agora em minha casa e vou continuar minhas construções. Logo voltarei. Adonai te guardará. Capítulo 10. Os sacerdotes então reuniram-se e concordaram em fazer um véu para o templo de Adonai. E o sacerdote disse: chama algumas donzelas sem mancha da tribo de Davi. Os ministros se foram e, depois de terem procurado, encontraram 7 virgens. Então o sacerdote lembrou-se de Miriam, de Maria, aquela jovenzinha que, sendo da estirpe davídica, se conservava imaculada aos olhos de Elohim. E os emissários a foram buscar. Depois de as terem introduzido no templo, disse o sacerdote: vejamos qual há de bordar o ouro, o amianto, o linho, a seda, o zircão, o escarlate e a verdadeira púrpura. E o escarlate e a verdadeira púrpura couberam a Maria, que, tomando-as, foi-se para sua casa. Naquela época, Zacarias ficou mudo, sendo substituído por Samuel, até quando ele pôde falar novamente. Maria tomou em suas mãos o escarlate e se pôs a tecê-lo. Capítulo 11. Certo dia pegou Maria um cântaro e foi enchê-lo de água. Mas eis que ouviu uma voz que lhe dizia: Hashem te salve, cheia de misericórdia. Adonai está contigo, bendita é entre as mulheres. E ela olhou à sua volta, à direita e à esquerda, para ver de onde vinha aquela voz, e tremendo voltou para casa, deixou a ânfora e pegou a púrpura, sentou-se no divã e pôs-se a tecê-la. Mas logo o Melahim de Adonai apresentou-se diante dela, dizendo: não temas, Miriam, porque alcançaste misericórdia e bondade ante Adonai, e vais conceber por sua palavra. Mas ela, ao ouvi-lo, ficou perplexa e disse consigo mesmo: deverei eu conceber por virtude de Hashem e haverei de dar à luz como as demais mulheres? Ao que lhe respondeu Melahim: não será assim, Maria, pois que a virtude de Adonai te cobrirá com a sua sombra. Depois, o fruto santo que deverá nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Chamar-lhe-ás de Yeshua, pois ele salvará seu povo de suas iniquidades. Então Miriam disse: eis aqui a serva de Adonai em sua presença. Que isso aconteça a mim conforme a tua palavra. Capítulo 12. E concluindo seu trabalho com a púrpura e o escarlate, levou-o ao sacerdote. Este abençoou, dizendo: Miriam, os Adonai enalteceu o teu nome, e serás benditas entre todas as gerações da terra. Cheia de alegria, Miriam foi à casa de sua parenta Isabel, chamou-a da porta, e ao ouvi-la, Isabel largou o escarlate e correu para a porta e abriu-a, e ao ver Miriam, louvou-a, dizendo: que fiz eu para que a mãe do meu Adonai venha na minha casa? Pois saiba que o fruto que carrego em meu ventre se pôs a pular dentro de mim, como que para bendizer-te. Mas Miriam se havia esquecido dos mistérios que o Mark Melahim Gabriel comunicara. E elevou os olhos aos céus e disse: quem sou eu, Adonai, para que todas as gerações me bendigam? E passou 3 meses na casa de Isabel. E dia a dia seu ventre aumentava. E cheia de temor, pôs-se a caminho da casa e escondia-se dos filhos de Israel. Quando sucederam essas coisas, ela contava com 16 anos. Capítulo 13. Ao chegar Miriam ao 6º mês de gravidez, voltou-se de suas construções e, ao entrar em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Então feriu o seu próprio rosto,
jogou-se no chão sobre uma manta e chorou amargamente, dizendo: como é que eu vou me apresentar agora diante de meu Adonai? E que oração direi eu agora por esta donzela, pois que a recebi virgem no templo de Adonai e não a soube guardar? Será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como num instante em que ele estava exaltando a Hashem, veio a serpente e ao encontrar Eva sozinha, enganou e o mesmo me aconteceu? E levantando-se, José chamou Maria e disse-lhe: predileta, como eras de Hashem, como fosses capaz de fazer isso? Acaso te esqueceste de Adonai teu Elohim? Como pudestes vilipendiar tua alma? Tu que te criaste no Santo dos Santos e recebeste alimento das mãos de um Melahim. Ela chorou amargamente, dizendo: sou pura e não conheço varão algum. De onde, pois, provém, replicou José, o que carregas no seio? Ao que Miriam respondeu: pelo Adonai, meu Elohim, eu juro que eu não sei. Eu não sei como aconteceu. Capítulo 14. Yosef então encheu-se de temor e retirou-se da presença de Miriam e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio: se eu escondo o seu erro, contrario a Torá. E se eu a denuncio ao povo de Israel, temo que o que aconteceu a ela se deva a uma intervenção dos Melahims e venha eu a entregar à morte um inocente. Como deverei proceder, pois? Mandá-la-ei embora às escondidas. E nisto caiu a noite. Mas eis que o Melahim de Adonai lhe apareceu em sonhos, dizendo: não temas por essa donzela, pois o que ela carrega em suas entranhas é fruto do HaKodesh. Dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Yeshua, pois que ele há de salvar o seu povo de seus pecados. E ao despertar, Yosef levantou-se e exaltou a Hashem por haver-lhe concedido tal bondade, e continuou agora aguardando Maria. Capítulo 15. Mas por essa ocasião veio à casa de Yosef Anás, o escriba, que lhe disse: por que não compareceste à nossa reunião? Respondeu-lhe José: estava cansado da caminhada e decidi repousar esse primeiro dia. Mas ao voltar-se Anás, deu-se conta da gravidez de Maria. Então correu o sacerdote, dizendo-lhe: esse Yosef por quem respondes cometeu uma falta grave. O que queres dizer com isso? Perguntou o sacerdote. Ao que respondeu Anás: pois violou aquela virgem que recebeu do templo de Hashem com fraude de seu casamento e sem manifestá-lo ao povo de Israel. Disse o sacerdote: está certo de que foi Yosef que fez tal coisa? Replicou Anás: envia uma comissão e te certificarás de que a donzela está realmente grávida. Saíram os emissários e encontraram tal qual havia dito Anás, e por isso a levaram juntamente com José ao tribunal. E o sacerdote iniciou dizendo: Miriam, como fizeste tal coisa? O que te levou a vilipendiar tua alma e esquecer-se de Adonai Elohim? Tu criaste no Santo dos Santos, que recebia alimento das mãos de um Melahim, que escutaste os hinos e que dançavas na presença de Hashem. Como fizestes isso? E ela se pôs a chorar-se amargamente, dizendo: juro por Adonai meu Elohim, que estou pura em presença dele, e não conheci nenhum varão. Então o sacerdote dirigiu-se a José, dizendo: por que fizestes isso? Replicou José: olha, eu juro por Adonai Elohim que me encontro puro com relação a ela. E acrescentou o sacerdote: não jures em falso, diz a verdade. Usaste fraudulentamente o matrimônio e não o deste a conhecer ao povo de Israel, e não abaixaste a tua cabeça sob a mão poderosa de Elohim, por quem a sua descendência havia sido bendita. José guardou silêncio. Capítulo 16. Devolve, pois, continuou o sacerdote, devolve, pois, a virgem que recebeste do templo de Adonai. Yosef ficou com os olhos marejados de lágrima, mas acrescentou o sacerdote: farei com que bebais da água da prova de Adonai, e ela vos mostrará diante de vossos próprios olhos vossos pecados. E tomando da água, fez José bebê-la, enviando-o em seguida à montanha, mas voltou são e salvo. Fez o mesmo com Miriam, e também enviando-a à montanha, mas ela voltou sã e salva.
E toda a cidade encheu-se de admiração ao ver que não haviam pecado. E replicou o sacerdote: pois que Adonai não declarou o vosso pecado, tampouco irei eu condená-los. Então despediu-os. E tomando Miriam, José voltou para casa cheio de alegria e louvava a Hashem de Israel. Capítulo 17. E veio uma ordem do imperador Augusto, para que se fizesse o censo de todos os habitantes de Belém da Judéia. E disse Yosef: a meus filhos posso recensear, mas o que farei agora dessa donzela? Como vou incluí-la no censo? Como minha esposa? Envergonha-me. Como minha filha? Mas já sabem todos os filhos de Israel que não é. Este é o dia de Adonai, e que se faça a sua vontade. E selando a sua asna, fez com que Miriam se acomodasse sobre ela, enquanto um dos seus filhos ia à frente, puxando o animal pelo cabresto, e Yosef os acompanhava. Quando estavam a 3 milhas de distância de Beit-Lehem, Yosef virou para Maria e viu que ela estava triste. E disse consigo mesmo: deve ser a gravidez que lhe causa incômodo. Mas ao voltar-se novamente, encontrou-a sorrindo. Ele disse: Miriam, o que acontece? Pois que algumas vezes eu te vejo sorridente e outras triste. E ela lhe disse: é que se apresentam 2 povos diante dos meus olhos. Um que chora e se aflige, e outro que se alegra e se regozija. Ao chegar à metade do caminho, disse Miriam a Yosef: desça-me, porque o fruto das minhas entranhas luta por vir à luz. E ele ajudou-a a apear da asna, dizendo-lhe: aonde poderia eu levar-te para resguardar teu pudor, já que estamos em campo aberto? Capítulo 18. E encontrando uma caverna, levou-a para dentro, e havendo deixado os seus filhos com ela, foi buscar uma parteira hebreia na região de Belém. E eu, José, encontrei-me andando, mas não podia avançar. Ao levantar os meus olhos para o espaço, pareceu-me ver como se o ar estivesse estremecido de assombro. E quando fixei a vista no firmamento, o encontrei estático, e os pássaros dos céus imóveis. Ao dirigir o olhar à terra, vi um recipiente no solo e uns trabalhadores sentados em atitude de comer com suas mãos na vasilha. Mas os que pareciam comer, na realidade, não mastigavam, e os que estavam em atitude de pegar a comida tampouco a tiravam do prato. E finalmente os que pareciam levar os manjares à boca não o faziam, ao contrário, tinham seus rostos voltados para cima. Também havia umas ovelhas que estavam sendo tangidas, mas não davam um passo, ao contrário, estavam paradas. E o pastor levantou a sua destra para bater-lhes com o cajado, mas parou a mão no ar, e ao dirigir meu olhar à corrente do rio, vi como uns cabritinhos punham nela os seus focinhos, mas não bebiam. Em uma palavra, todas as coisas estavam afastadas, por uns instantes, de seu curso normal. Capítulo 19. Então uma mulher que descia da montanha me disse: aonde vais? Ao que respondi: estou procurando uma parteira hebreia. Ela replicou: mas és de Israel? E eu respondi: sim. E quem é? Acrescentou: a que está dando à luz na caverna. A minha esposa, lhe disse eu. Ao que ela replicou: então não é tua mulher. E eu respondi: é Maria, a que se criou no templo de Adonai, e ainda que me tivesse sido dada por mulher, não é, pois que a concebeu por virtude do Ruach HaKodesh. E interrogou-lhe a parteira: isso é verdade? José respondeu: vem e verás. Então a parteira se pôs a caminho junto com ele. Ao chegar à gruta, pararam, e eis que essa estava sombreada por uma nuvem luminosa, e exclamou a parteira: minha alma foi engrandecida, porque meus olhos viram coisas incríveis, pois que nasceu a salvação para Israel. E de repente a nuvem começou a sair da gruta, e dentro brilhou uma luz tão grande que os nossos olhos não podiam resistir. Esta por um momento começou a diminuir tanto que deu para ver o menino que estava tomando o peito de sua mãe, Miriam. A parteira então deu um grito dizendo: grande é para mim o dia de hoje, já que pude ver com os meus próprios olhos um novo milagre. E ao sair a porteira da gruta, veio ao encontro de Salomé. Salomé,
exclamou, eu tenho de te contar uma coisa maravilhosa nunca vista. E é que uma virgem deu à luz, coisa que, como sabes, não permite a natureza humana. Mas Salomé replicou, pelo Adonai, meu Hashem, não acreditarei em tal coisa se não me for dado tocar com os dedos e examinar a sua natureza. Capítulo 20. E havendo entrado a parteira, disse a Miriam, prepara-te, porque há entre nós uma grande querela em relação a ti. Salomé, pois, introduziu seu dedo em sua natureza, mas de repente deu um grito dizendo, ai de mim, minha maldade e minha incredulidade é que tem a culpa. Por tentar a Elohim, desprende-se do meu corpo agora a minha mão carbonizada. E dobrou os joelhos diante de Adonai, dizendo, ó meu Elohim de nossos pais, lembra-te de mim, porque eu sou descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó. Não faças de mim um exemplo para os filhos de Israel. Devolve-me curada aos pobres, pois tu sabes, Adonai, que em teu nome exercia minhas curas, recebendo de ti o meu salário. E apareceu Melahim do céu, dizendo, Salomé, Salomé, Hashem escutou-te. Aproxima tua mão do menino, toma-o, e haverá para ti alegria e prazer. E acercou-se Salomé e tomou-o, dizendo, adorar-te-ei, porque nasceste para ser o grande rei de Israel. Então, de repente, sentiu-se curada e saiu em paz da gruta. Nisso ouviu uma voz que dizia, Salomé, Salomé, não conte as maravilhas que vistes até estar o menino em Jerusalém. Capítulo 21. E José pôs-se a partir para a Judeia. Por essa ocasião sobreveio um grande tumulto em Belém, pois vieram alguns magos dizendo, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Herodes, ao ouvir isso, perturbou-se, enviou seus emissários aos magos e convocou os príncipes e os sacerdotes, fazendo-lhe essa pergunta. Que está escrito em relação ao Messias? Onde é que ele vai nascer? E eles responderam, em Belém da Judeia, segundo rezam as escrituras. Com isso despachou-os e interrogou os magos com essas palavras. Qual o sinal que vistes em relação ao nascimento desse rei? Responderam os magos. Vimos um astro muito grande que brilhava entre as demais estrelas e as eclipsava, fazendo-os desaparecer. Nisto soubemos que Israel havia nascido um rei e viemos com a intenção de adorá-lo. Então replicou Herodes, ide buscai-o, para que também eu possa adorá-lo. Naquele instante, aquela estrela, que haviam visto no oriente, voltou novamente a guiá-los, até que chegaram à caverna e pousou sobre a entrada dela. Vieram então os magos a ter com o menino e sua mãe, Miriam, e tiraram oferendas de seus cofres, ouro, incenso e mirra. Mas, avisados por um Melahim que não entrassem na Judeia, voltaram às suas terras por outro caminho. Capítulo 22. Ao dar-se conta de que havia sido enganado pelos magos, encolerizou-se Herodes e enviou os seus sicários, dando-lhes a missão de assassinar todos os meninos de menos de 2 anos. E quando chegou até Miriam a notícia da matança das crianças, encheu-se de temor e, envolvendo seus filhos em fraldas, colocou-o numa manjedoura. E quando Isabel inteirou-se de que também buscavam seu filho Yohanã, João, pegou-o e levou-o a uma montanha e pôs-se a ver onde o haveria de esconder. Mas não havia lugar bom para isso. E entre soluços exclamou em alta voz, ó montanha de Hashem, recebe em teu seio a mãe com seu filho, pois que não podia subir mais alto. E nesse instante, abriu a montanha as suas entranhas para recebê-los. Acompanhou-os em uma grande luz, pois estava com eles o Melahim de Elohim para guardá-los. Capítulo 23. Mas Herodes prosseguia em busca de João e Yohanã, e enviou seus emissários a Zacarias para que lhe dissessem, aonde escondestes teu filho? Mas ele respondeu dessa maneira, eu me ocupo do serviço de Elohim e me encontro sempre no templo, não sei onde está meu filho. Os emissários informaram a Herodes tudo o que se passara, e ele encolorizou-se muito mais, dizendo consigo mesmo, deve ser seu filho que vai reinar Israel. E enviou outro recado dizendo, diga-nos a verdade onde está o seu filho, porque do contrário bem sabes que o teu sangue está sob as minhas mãos. Mas Zacarias respondeu, serei mártir de Adonai. Se te atreveres a derramar o meu sangue, porque minha alma será recolhida por Adonai, ao ser cegada a uma vida inocente,
no vestíbulo do santuário. E ao romper da aurora, foi assassinado Zacarias, sem que os filhos de Israel se dessem conta desse crime. Capítulo 24. Os sacerdotes se reuniram à hora da saudação, mas Zacarias não saiu ao seu encontro, como de costume, para abençoá-los. E se puseram a esperá-lo para saudar na oração e para exaltar o Altíssimo. Ante a sua demora, começaram a ter medo, e tomando ânimo, um deles entrou e viu ao lado do altar sangue coagulado. E ouviu uma voz que dizia: Zacarias foi morto, e não se limpará o seu sangue até que chegue o vingador. E ao ouvir a voz, encheu-se de temor e saiu para informar os sacerdotes. Esses, tomando coragem, entraram e testemunharam o ocorrido. Então os frisos do templo rangeram, e eles rasgaram suas vestes de alto a baixo. Mas não encontraram o seu corpo, somente uma poça de sangue coagulado. E cheios de temor, saíram para informar a todo o povo que Zacarias havia sido assassinado. E correu a notícia em todas as tribos de Israel, que o choraram e guardaram luto por 3 dias e 3 noites. E concluído esse tempo, reuniram-se os sacerdotes para deliberar sobre quem iriam pôr em seu lugar. Recaiu sobre Simeão, pois pelo Ruach HaKodesh havia sido assegurado de que não haveria morte, até que lhe fosse dado contemplar o Messias encarnado. Capítulo 25. Eu, Yaakov, Tiago, que escrevi essa história, ao levantar-se um grande tumulto em Jerusalém por ocasião da morte de Herodes, retirei-me ao deserto, até que cessasse o motim, exaltando ao Adonai meu Elohim, que me concedeu a bondade e a sabedoria necessária para compor essa narração. Que a bondade e a misericórdia estejam com todos aqueles que temem a nosso Adonai Yeshua HaMashiach, para quem deve ser dada a exaltação por todos os séculos dos séculos. Assim seja, Elohim é fiel.